Salve, companheiras e companheiros, estou aqui com vocês a convite da direção da Sociedade de Análise Bioenergética do Rio de Janeiro, SABERJ. Então, pediram para eu falar um pouco da minha ligação com a SABERJ, que isso fala da história, né, trazer um pouco da história, e também da minha prática clínica. Da história, eu quero assim fazer o meu percurso, né? Eu fiz faculdade de medicina, na Escola de Medicina e Cirurgia, e comecei esse caminho de ser médico. Por volta do terceiro ano, eu tinha começado a fazer psicanálise antes por processos pessoais, e eu comecei a me desencontrar com a forma de atendimento que a biomedicina nos ensinava. E eu fazia minha psicanálise e aprendia a atender pacientes. E isso foi ficando assim um certo conflito, e eu vi que meu caminho não seria como médico. Agora, eu também resolvi que eu não ia deixar a escola de medicina e fiz o curso até o final. Eu estudei na Escola de Medicina da Faculdade de Medicina e Cirurgia, da Unirio, entrei em 1970 e completei o curso em 1975. Procurando um trabalho, um caminho profissional, eu descobri a arte-terapia trazida por uma médica psiquiatra que voltou de Londres, onde ela se treinou na Tavistock Clinic, e a prática era arte-terapia. Existem muitas formas de arte-terapia, mas a dela, que ela trouxe, era psicanálise e desenho. O paciente desenhava e a gente via esse material e surgiam as interpretações e o processo a partir da visão do desenho. Fui fazendo esse trabalho até que em 1980, 81, de certa maneira, com um certo atraso, começou a surgir aqui no Rio de Janeiro um revival, né, um renascimento do Wilhelm Reich, que foi um psicanalista que trouxe o corpo para a psicoterapia. Antes disso, o corpo não existia. O corpo era funcional dos funcionamentos e também das doenças, nada mais. Então, o Reich traz o corpo para a psicoterapia, o corpo para a nossa vida. Nós temos corpo. Antes, eu era eu e o corpo era alguma entidade. Então, isso me chamou muito a atenção e também me chamou trazer o corpo vivo, o corpo está ativo num setting de psicoterapia. Né? Na psicanálise, deitado no divã, naquela época ainda se deitava direto no divã, 3, 4 vezes por semana. Eu achei muito bom. Então, nessa época, começaram os encontros chamados Ciclos Reich, que um psicólogo e jornalista chamado Carlos Reich e uma equipe grande, assim, criavam. E esses Ciclos Reich foi também a base da minha expressão profissional, porque eu logo, né, audaciosamente, me apresentei com um pouco que eu entendia de Reich, com um pouquinho que eu entendia da bioenergética, e comecei a praticar e me apresentei nos Ciclos Reich. E foi um caminho que se abriu para mim. Agora, não tinha nenhuma estrutura no Rio para se aprender psicoterapia corporal. Tinha em São Paulo Gaiarza, José Ângelo Gaiarza e o Roberto Freire. E eu não tinha caminho para ir para São Paulo. Aí uma amiga minha, já muito querida, Marta Zanetti, ela me disse que 2 psicólogas, a Sandra Guimarães e a Eliane Siqueira, iam abrir uma formação de psicoterapia corporal. Eu disse, opa, caminhos abertos. E aí começamos esse curso, ela também começou, fomos colegas até o final, e foi se criando um caminho mais claro. Mais à frente, esse curso com elas começou em 1982. Lá por 1984, elas, através de contatos, trouxeram o Frank Ladke, que era um didata do IBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética. O Frank Ladke trouxe uma outra forma de se trabalhar, muito interessante, muito rica.
E também começamos a falar de uma institucionalização desses grupos que estavam ali envolvidos. Então, nesse sentido, esse grupo de Sandra Guimarães e Aniane Siqueira é o embrião da Sabesp, no início dos anos 80. A Sabesp foi a reunião de institucionalização da Sabesp foi em dezembro de 89, olha só. Até ficou difícil de fazer esse salto de 5 anos. Mas fomos. Então, começou esse processo. Agora, paralelamente a isso, a partir de mais ou menos 1900 e... Agora tenho que puxar pela memória. 1988, eu e Marta tínhamos terminado essa formação, a Aniane Siqueira e a Sandra, e resolvemos, e fomos autorizados pelas duas, que eram nossas duas mestras, a dar uma formação de 4 anos para interessados em fazer um estudo sobre a psicoterapia corporal. E assim foi feito. E houve um paralelismo entre a nossa formação e esse processo que eu falei anteriormente, do Frank Laddick trazer um possível, provável pertencimento ao IBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Então, eu e Marta fomos trabalhando por um lado e também, ao mesmo tempo, participando das reuniões da constituição da Sabesp. E o processo sendo acompanhado pelo Frank Laddick. Quando o nosso trabalho se completou, nós vimos que precisava mesmo de uma institucionalização. Então, entramos para o grupo que estava fazendo já. Entramos não, porque a gente já via desde o início do início. Então, começamos o caminho da Sabesp. O formato eram 2 terapeutas, né? No caso, até por a conformação do grupo, era um casal, homem e uma mulher, que dava uma formação de 4 anos também. Então a Sabesp começou. O primeiro casal foi a Marta e o Oswaldo Guimarães, depois veio a Renata Azevedo e o Benjamin Mandenbaum, e a terceira turma foi agora me sumiu o nome, mas Solange Cantanhede e Sérgio Maciel. Essa formação não prosseguiu, e aí eu e Heloísa Abrantes fomos convidados para conduzir a formação da terceira turma da Sabesp, que foi feita. Então as turmas se sucederam e a Sabesp está aqui. Recentemente, uma amiga, uma pessoa conhecida, me perguntou assim, qual é a palavra que você fala da Sabesp? O que é a Sabesp para você? Eu disse, deu certo. Então, estamos aqui hoje celebrando mais um aniversário, né? E a Sabesp deu certo. E é com alegria que eu reconheço isso. Então, eu queria falar agora da minha prática clínica, que foi se transformando muito. Eu me identificava como haitiano no início, né? Trabalhava com a arte-terapia, me identifiquei como haitiano e fiz todo o processo de treinamento e formação de análise bioenergética com o Frank Laddick e a Leslie Case, outra didata internacional. Fui certificado e aí pratico até hoje análise bioenergética. Então, fui evoluindo na minha clínica e em 1989, 2 pacientes minhas foram beber uma bebida indígena chamada ayahuasca, o daime. Naquela época só tinha daime porque foram as igrejas constituídas num sincretismo católico e indígena que criaram e trouxeram essa bebida para o Rio de Janeiro. 2 pacientes minhas beberam ayahuasca e quando voltaram para a sessão seguinte, imenso impacto. E eu também fiquei impactado, porque material que vinha sendo elaborado, enfrentando imensas resistências,
se apareceu, se manifestou o psiquismo delas, passando por todas as resistências, todas as dificuldades. Então, eu fiquei pensando, se a gente puder trazer para o campo da psicoterapia esta bebida, é um grande adianto, um grande avanço no processo de psicoterapia. Então, eu fui refletindo, fui procurando caminhos. Passaram-se 20 anos. Em 2009, eu, Martina, minha esposa, que vem da terapia corporal, e uma amiga que era nossa mentora espiritual, conhecida como a Baixinha, nós criamos o Daime Bioenergética. O Daime Bioenergética é um retiro de 4 dias em que a gente bebe ayahuasca e faz terapia simultaneamente. Ao final, claro, ninguém bebe e vai fazer a terapia ali, mas após o processo da experiência com a ayahuasca, a gente descansa e faz psicoterapia. Esse trabalho, até de certa maneira audacioso, nós apresentamos na Conferência Internacional lá em Búzios para assim, todo mundo da análise bioenergética, Conferência Internacional. Eu não tinha nenhuma dúvida que não seria assim, bem recebida, porque era quase como me descesse um disco voador na Terra. Como é que vai receber? Mas valeu muito para a gente. Nos apresentamos dentro do campo do meu trabalho, análise bioenergética. De lá para cá, se passaram 17 anos. O trabalho se transformou e está vivo, e nós exercemos esse trabalho regularmente, em que nós bebemos ayahuasca e fazemos análise bioenergética. O processo terapêutico é dentro do campo corporal. Então, era isso que eu queria apresentar a vocês. Agradeço a presença, agradeço o interesse e desejo um belo aniversário para a Saberge. Tudo de bom para todas e todos.